Quantas horas da sua vida você já perdeu tentando se explicar para gente que já tinha decidido te julgar? Antes mesmo de você abrir a boca, pense um momento. Aquela ligação de meia hora, tentando justificar por que você não foi ao churrasco. Aquela mensagem no WhatsApp, com 3 parágrafos, explicando por que você precisava de um tempo só para você. Aquela conversa exaustiva, onde você tentou fazer alguém entender, quando essa pessoa simplesmente não queria entender. E no final do dia, o que você conseguiu? Absolutamente nada. Porque Maquiavel descobriu algo há 500 anos, que a psicologia moderna acaba de confirmar com estudos científicos, justificar sua ausência para quem não valorizou sua presença. Não é comunicação. É rendição incondicional, é entregar para outra pessoa o poder de validar as suas decisões. E hoje, você vai entender exatamente por que isso destrói a sua vida. Mas antes de continuarmos, eu preciso que você entenda algo crucial. Este vídeo não é para pessoas que buscam conselhos suaves sobre como melhorar seus relacionamentos. Este vídeo é para quem está genuinamente cansado de entregar seu poder, para pessoas que nunca o mereceram, para quem já perdeu anos da sua vida, buscando a aprovação de gente que não dava nem a metade do que recebia. Se isso te descreve, fique até o final, porque o que vem a seguir vai mudar fundamentalmente como você se relaciona com o mundo. Vamos começar do princípio. Existe um padrão que se repete na vida de quase todas as pessoas que conheço, e provavelmente na sua também. Eu já vi isso em amigos, em familiares, em centenas de mensagens que recebo. Alguém te ignora, te faz sentir invisível, não responde suas mensagens com a mesma energia que você coloca. Cancela planos, sem uma explicação convincente. Te trata como uma opção de último momento, quando você o tratava como prioridade absoluta. E então, quando finalmente você decide se afastar, quando decide proteger sua dignidade e dar a eles exatamente a mesma energia que eles te davam, acontece algo muito curioso. De repente, eles aparecem. Mas não aparecem para se desculpar sinceramente. Não aparecem para reconhecer o que fizeram de errado. Não aparecem com humildade. Aparecem exigindo explicações, como se tivessem algum direito sobre o seu tempo e a sua atenção. Onde você estava? Por que não respondeu minhas mensagens? Por que não é mais o mesmo de antes? Por que mudou tanto comigo? E é aqui, exatamente aqui, que a maioria das pessoas comete o erro mais fatal de suas vidas. Se sentem obrigadas a se explicar. Começam a justificar sua ausência com todo o tipo de detalhes, a dar razões elaboradas, a apresentar argumentos, como se estivessem em um tribunal, a tentar fazer o outro entender por que tomaram a decisão perfeitamente válida de se afastar, e nesse momento exato, nesse preciso instante, onde abrem a boca para se explicar, perdem absolutamente todo o poder que haviam recuperado com tanto esforço. Maquiavel escreveu em O Príncipe, algo que ressoa com uma precisão aterradora neste contexto. Ele disse que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Porque ver é dado a todos, mas palpar a poucos. O que isso significa é brutal, mas absolutamente necessário de entender. As pessoas não julgam suas ações pelas suas explicações, julgam pelo que veem. E quando te veem se explicando, se justificando, defendendo decisões que não precisam de nenhum tipo de defesa, o que veem não é alguém que tem boas razões. Veem alguém que duvida profundamente de si mesmo,
A psicologia moderna tem um nome técnico para isso. Se chama sobreexplicação compensatória. E um estudo publicado recentemente, na revista Mente e Cérebro, revelou algo absolutamente fascinante, que eu quero que você grave na sua mente. As pessoas que sentem a necessidade compulsiva de explicar cada uma de suas decisões, geralmente desenvolveram este padrão como estratégia de sobrevivência emocional na infância, em lares emocionalmente imprevisíveis, onde as reações dos pais ou cuidadores eram voláteis e impossíveis de antecipar. Aprender a explicar e justificar cada movimento era uma forma desesperada de proteção contra castigos ou reações violentas. Mas aqui está o problema devastador, o que funcionava como mecanismo de defesa. Quando você tinha 7 anos, se torna uma prisão psicológica. Quando você tem 30, porque agora você não está tratando com pais imprevisíveis, de quem dependia a sua sobrevivência. Você está tratando com adultos que têm a capacidade cognitiva perfeita de entender os seus limites, sem necessidade de um ensaio acadêmico de 3 páginas, explicando cada detalhe. E se não tem essa capacidade, ou pior ainda, se não tem essa vontade, nenhuma explicação do mundo vai mudar absolutamente nada. Deixe-me contar algo que um mentor me disse há anos e que eu nunca jamais esqueci. Ele me disse: existem pessoas que nunca estavam escutando para entender o que você dizia. Estavam escutando unicamente para encontrar algo que pudessem usar contra você. E quando eu ouvi essas palavras, algo fez clique profundamente dentro de mim. Pensei em todas as vezes que havia dado explicações elaboradas e detalhadas a pessoas que não mereciam nenhuma só das minhas palavras. Pensei em como cada razão que eu dava se convertia instantaneamente em munição para me atacar, em como cada justificação que eu oferecia era torcida, distorcida e usada para me fazer sentir culpado de minhas próprias decisões, perfeitamente racionais. E finalmente entendi que Maquiavel tinha toda a razão. O silêncio estratégico não é crueldade, como muitos querem te fazer acreditar. É a única resposta digna e apropriada diante de quem confunde sistematicamente a sua amabilidade com fraqueza. Mas espere, porque aqui vem a parte do vídeo que a maioria das pessoas genuinamente não quer escutar. Existe uma razão muito mais profunda pela qual você sente essa necessidade compulsiva de se explicar. E, surpreendentemente, não tem absolutamente nada a ver com a outra pessoa. Tem tudo a ver com você. Os psicólogos Ricardo Rodrigues e Eduardo Diniz, da Universidade de Rochester, desenvolveram o que se conhece mundialmente como a teoria da autodeterminação. Segundo esta teoria, extensamente validada, os seres humanos têm 3 necessidades psicológicas absolutamente fundamentais para funcionar de maneira saudável: autonomia, competência e conexão. Quando buscamos validação externa, de maneira obsessiva, quando sentimos que devemos justificar cada decisão para que outros a aprovem primeiro, estamos sabotando ativamente a nossa própria autonomia. Estamos dizendo, de maneira implícita, mas muito clara, meu senso de valor pessoal depende completamente de que você aprove minhas decisões. E isso, meu amigo, minha amiga, é a definição exata e precisa de entregar o seu poder a outra pessoa. Maquiavel entendeu isso perfeitamente. Há 5 séculos,
Numa carta pessoal que escreveu para Francisco Ventura, Nicolau Maquiavel disse algo que parece simples à primeira vista, mas é profundamente estratégico. Aquele que deseja ou tenta reformar o governo de um Estado e quer que sua reforma seja aceita, deve conservar, ao menos, a sombra das antigas formas, aplicado aos relacionamentos da sua vida cotidiana. Isso significa algo absolutamente crucial que eu quero que você entenda. Você não precisa confrontar diretamente. Você não precisa explicar suas razões. Você não precisa justificar suas decisões perante ninguém. Você só precisa agir de maneira diferente e deixar que a realidade fale por si mesma. Quando você para de se explicar, quando simplesmente muda seu comportamento sem fazer um anúncio público da mudança, acontece algo profundamente poderoso. A outra pessoa se vê obrigada a confrontar a nova realidade, sem o consolo das suas explicações, sem a comodidade de poder argumentar contra suas razões, sem a oportunidade de manipular suas justificativas para te fazer sentir culpado. E isso é infinitamente mais efetivo do que qualquer discurso que você possa dar. Mas eu sei exatamente o que você está pensando nesse momento. Você está pensando, sim, mas há pessoas que genuinamente merecem uma explicação. Há situações específicas onde o silêncio seria desnecessariamente cruel. E você tem razão em pensar assim. Mas aqui está a chave fundamental que Maquiavel entendeu perfeitamente e que a grande maioria das pessoas ignora completamente. As pessoas que verdadeiramente merecem explicações geralmente não as exigem. Eu preciso que você leia isso de novo, porque é absolutamente crucial. As pessoas que genuinamente se preocupam com você, que realmente valorizam a sua presença nas suas vidas, que respeitam profundamente a sua autonomia como ser humano. Essas pessoas jamais te colocam contra a parede, demandando justificativas como se você fosse um criminoso. Elas perguntam com curiosidade genuína, não com tom acusatório. Elas escutam para entender a sua perspectiva, não para refutar cada palavra que você diz. E, sobretudo, respeitam completamente o seu direito sagrado de tomar decisões sobre a sua própria vida, sem precisar da aprovação delas. Primeiro, as pessoas que exigem explicações agressivamente. Por outro lado, geralmente têm uma de apenas duas motivações possíveis. A primeira motivação é o controle puro e duro. Elas querem saber todas as suas razões, para poder encontrar falhas nelas, para poder argumentar contra cada ponto, para poder te fazer duvidar da sua própria sanidade e das suas próprias percepções. A segunda motivação é a manipulação através da culpa. Elas querem que você se explique extensamente, para poder se posicionar como vítimas inocentes, para poder dizer ao mundo que você as abandonou sem razão, para poder contar a história de uma maneira conveniente, que as pinta como os bons, e você como o vilão. Em nenhum dos dois casos, a sua explicação honesta vai servir para absolutamente nada produtivo. Agora, eu quero te dar uma ferramenta prática e concreta, algo que você pode usar literalmente na próxima vez que alguém exigir uma explicação que genuinamente não merece. Eu chamo isso de o princípio do espelho maquiavélico. Funciona da seguinte maneira: quando alguém te demanda agressivamente uma explicação pela sua ausência, sua mudança de atitude ou sua distância emocional, em vez de cair na armadilha de se explicar, simplesmente devolva a pergunta com calma. É simples na sua execução, é elegante na sua forma,
e é absolutamente devastador na sua efetividade. Se te dizem com tom acusatório, por que você não me manda mais mensagem no WhatsApp como antes? Você responde com calma, por que você acha que poderia ser? Se te dizem exigindo respostas, por que você mudou tanto comigo, Ricardo? E você responde sem emoção, o que você acha que poderia ter causado uma mudança, Bruno? O que você está fazendo com essa técnica? É forçar a outra pessoa a confrontar diretamente o seu próprio comportamento, porque no fundo do seu ser, elas já sabem perfeitamente a resposta. Elas sabem com absoluta precisão. Por que você se afastou? Elas sabem exatamente o que fizeram de errado, ou o que deixaram de fazer, mas queriam desesperadamente que você carregasse com a responsabilidade incômoda de explicar. Ao devolver a pergunta estrategicamente, você está devolvendo essa carga emocional para elas. E, muito frequentemente, o silêncio incômodo que se segue à sua pergunta é muito mais eloquente do que qualquer explicação elaborada que você pudesse ter dado. Mas há algo ainda mais profundo aqui que você precisa entender completamente. A necessidade compulsiva de se explicar está intimamente ligada ao medo primitivo do abandono. E esse medo, por irônico e paradoxal que pareça, é precisamente a força que causa o abandono que tanto teme. Deixe-me explicar essa dinâmica com mais detalhes. Quando você se sobreexplica constantemente, quando justifica cada pequena decisão, quando tenta desesperadamente convencer os outros de que suas escolhas são válidas e racionais, você está comunicando algo muito específico, ainda que não se dê conta. Você está comunicando alto e claro, que não confia no seu próprio julgamento. E quando alguém percebe, consciente ou inconscientemente, que você não confia em si mesmo, automaticamente começa a te tratar de uma maneira fundamentalmente diferente. Te vê como alguém que precisa ser manejado e controlado. Não respeitado como igual, como alguém cujas decisões podem ser questionadas livremente. Não aceitas com respeito. É um círculo vicioso absolutamente brutal, que destrói relacionamentos. Você se explica obsessivamente, porque teme no profundo que te rejeitem se não o fizer. Mas o ato mesmo de se sobreexplicar constantemente gera exatamente o tipo de dinâmica relacional que inevitavelmente leva à rejeição que tanto temia. Maquiavel articulou isso de maneira muito mais direta e sem rodeios. É melhor ser temido que amado, se não se pode ser ambos simultaneamente. Agora, não estou sugerindo nem por um momento que você deva buscar ativamente ser temido pelas pessoas na sua vida. Mas há uma verdade profundamente oculta nessa frase célebre, que se aplica perfeitamente a este contexto. O respeito genuíno é infinitamente mais importante do que a aprovação superficial. E o respeito verdadeiro jamais se ganha se explicando. Se ganha atuando com convicção inquebrantável. Se ganha tomando decisões claras e mantendo-as sem vacilar. Se ganha tendo a fortaleza interna de se afastar de quem não te valoriza, sem sentir a necessidade de dar um discurso elaborado de despedida. Um estudo recente da Universidade de São Paulo mostrou resultados fascinantes sobre este tema. Encontraram que as pessoas que estabelecem limites claros, sem sobreexplicá-los, são percebidas consistentemente como mais competentes profissionalmente, mais confiáveis pessoalmente e mais respeitáveis socialmente do que aquelas pessoas que sentem a necessidade de justificar extensamente cada limite que põem. E faz todo o sentido do mundo. Se você pensar com calma, quando um líder experiente diz não para uma proposta, sem dar uma lista infinita de razões,
Você o respeita profundamente por sua clareza. Quando um profissional de sucesso recusa participar de um projeto, sem escrever um parágrafo exaustivo de desculpas, você o admira por sua segurança. Quando alguém com verdadeira integridade se afasta de uma situação tóxica, sem olhar para trás nem uma só vez, secretamente você o inveja. Mas quando você faz exatamente a mesma coisa em sua própria vida, sente, irracionalmente, que precisa de permissão externa para isso. Por que isso acontece? Porque te ensinaram desde pequeno que seu valor como pessoa depende fundamentalmente da aprovação dos outros. Porque você internalizou profundamente a ideia tóxica de que se afastar de alguém sem explicar detalhadamente é ser uma pessoa ruim. Porque você confundiu tragicamente ser uma boa pessoa e com ser uma pessoa conveniente, que nunca incomoda ninguém. E essa confusão te custou, literalmente, anos da sua vida, anos de explicações elaboradas que absolutamente ninguém apreciou, anos de justificativas desnecessárias que só te enfraqueceram emocionalmente, anos de entregar seu precioso poder pessoal a pessoas que jamais o mereceram. Mas isso termina hoje mesmo. Porque agora você entende algo fundamental que Maquiavel compreendeu há exatamente 5 séculos. Sua ausência é uma mensagem completa em si mesma. Não precisa de explicação adicional. Não precisa de justificativa elaborada. Não precisa de uma despedida dramática ou um discurso final. Sua ausência, diz a outra pessoa, absolutamente tudo o que ela precisa saber sobre a situação. E se ela não consegue decifrar essa mensagem tão clara, nenhuma quantidade de palavras adicionais vai ajudá-la a entender. Agora, antes de continuar com a técnica final e mais poderosa que eu quero te ensinar hoje, eu preciso fazer uma pausa importante. Se este conteúdo genuinamente está te ajudando, se você está começando a ver seus relacionamentos de maneira completamente diferente, se algo do que eu disse ressoa profundamente com você, então eu preciso que você saiba algo importante. Este tipo de vídeo requer muitas horas de pesquisa profunda, de reflexão cuidadosa, de condensar séculos de sabedoria em minutos que você possa digerir facilmente. E a única razão real pela qual eu posso continuar dedicando meu tempo a criar conteúdo transformador como este é por pessoas exatamente como você. O botão de "Valeu demais" que você vê aí embaixo não é simplesmente uma forma de apoio financeiro. É a sua maneira concreta de dizer: eu quero mais verdades brutais como estas. Eu quero mais conteúdo que desafie diretamente o que a sociedade me ensinou. Eu quero continuar crescendo e evoluindo como pessoa. Cada "valeu demais" que eu recebo me permite dedicar mais tempo valioso a pesquisar temas importantes, a aprofundar em conceitos complexos, a te trazer exatamente o tipo de conhecimento que genuinamente transforma vidas. Não o tipo de autoajuda superficial e vazia que você encontra em qualquer lugar, mas o tipo de sabedoria profunda que te dá poder real sobre sua própria existência. Se este vídeo te deu, ainda que seja, um só insight valioso, considere seriamente devolver esse valor de alguma forma, não por obrigação, nem por pressão, mas por reconhecimento genuíno de que o conhecimento que verdadeiramente transforma merece ser sustentado e apoiado. Agora, continuemos com o prometido. Eu quero te deixar com uma técnica poderosa que eu refinei pessoalmente ao longo de muitos anos de experiência. Eu a chamo de o desaparecimento maquiavélico. É a forma mais elegante e efetiva de se afastar de alguém,
sem dar explicações desnecessárias, sem criar drama destrutivo e sem jamais perder sua dignidade no processo. Funciona em 3 fases claramente definidas. Fase 1, a redução gradual e estratégica. Você não desaparece abruptamente de um dia para o outro. Isso gera perguntas incômodas, drama desnecessário e perseguição obsessiva. Em vez disso, você reduz gradualmente sua disponibilidade emocional e temporal. Você demora um pouco mais do que o normal para responder mensagens no WhatsApp. Aceita menos convites para um churrasco do que antes. Oferece menos de você mesmo emocionalmente em cada interação. Você faz tudo de maneira tão sutil e natural que a outra pessoa, genuinamente, não consegue apontar um momento específico onde você mudou dramaticamente. Ela simplesmente sente vagamente que algo está diferente na dinâmica, mas não consegue articular com precisão o que é exatamente. Fase 2. O espelho neutro e calibrado. Quando você interage com essa pessoa, você reflete com precisão. Exatamente. A energia que recebe dela. Nem uma gota a mais, nem uma gota a menos. Se te dão respostas curtas e desinteressadas, você dá respostas igualmente curtas. Se te dão atenção mínima e distraída, você dá atenção mínima. Se te dão prioridade baixa em suas vidas, você dá prioridade baixa na sua. Você não está sendo frio, nem cruel. Você está sendo exatamente tão caloroso e disponível quanto eles escolhem ser com você. E aqui está a beleza estratégica dessa técnica. Eles não podem te acusar legitimamente de absolutamente nada negativo, porque qualquer queixa que formulem sobre seu comportamento seria automaticamente uma confissão pública de seu próprio comportamento idêntico em relação a você. Fase 3. A porta silenciosa e digna. Eventualmente, o relacionamento chega naturalmente a um novo equilíbrio estável. Esse equilíbrio final pode ser uma amizade superficial e distante, uma conexão meramente ocasional, ou um silêncio respeitoso e completo. E o absolutamente melhor de tudo é que você chegou a esse ponto, sem dar um só discurso justificatório, sem oferecer uma só explicação elaborada, sem ter uma só briga destrutiva. Você simplesmente deixou que a realidade objetiva falasse eloquentemente por si mesma. E se, em algum momento futuro, a pessoa finalmente decide despertar de seu letargo, decide te valorizar genuinamente, decide te tratar como você sempre mereceu ser tratado. A porta não está fechada permanentemente com chave, mas também você não está esperando pateticamente do outro lado, com um tapete vermelho estendido. Esta é a diferença fundamental entre agir com poder verdadeiro e agir com ressentimento tóxico. O ressentimento fecha portas com violência e ruído. O poder genuíno as deixa entreabertas, enquanto caminha tranquilamente em outra direção mais promissora. Maquiavel compreendeu profundamente que a verdadeira fortaleza pessoal não reside na confrontação direta, reside na capacidade sofisticada de moldar a realidade gradualmente, sem que os outros sequer se deem conta de que está sendo moldada por suas ações. Isso é exatamente o que o desaparecimento maquiavélico te permite fazer com elegância. Mas há um último ponto crucial que eu preciso abordar antes de terminar este vídeo. Algumas pessoas que ouvirem isso vão pensar que eu estou promovendo a frieza emocional ou o distanciamento como um estilo de vida permanente. Nada poderia estar mais longe da verdade. O que eu estou promovendo é algo muito diferente, a seletividade estratégica.
Maquiavel não sugeria que você tratasse todas as pessoas com suspeita e distância. Ele sugeria que você reservasse sua vulnerabilidade, seu tempo e sua energia para aqueles que genuinamente a merecem e a valorizam. Existem pessoas na sua vida que merecem suas explicações mais detalhadas. Pessoas que, quando você diz por que fez algo, escutam com atenção genuína. Pessoas que respeitam suas razões, mesmo quando não concordam com elas. Pessoas que jamais usariam sua honestidade como arma para te atacar. A essas pessoas, dê tudo, mas aos demais, aos que exigem explicações como um direito adquirido, aos que usam suas palavras como munição, aos que nunca valorizaram sua presença, mas agora demandam entender sua ausência. A esses, você não deve absolutamente nada. E essa distinção é o que separa as pessoas que vivem com poder das que vivem pedindo permissão, antes de encerrar completamente. Quero te deixar com uma última reflexão, que espero que guarde na sua mente. Na próxima vez que você sentir essa urgência incontrolável de se explicar, de justificar sua ausência, de fazer alguém entender por que você tomou uma decisão perfeitamente válida, pare um momento e se pergunte honestamente isto: se essa pessoa realmente me valorizasse como eu mereço, eu precisaria dar essa explicação? Se a resposta honesta for não, então você já sabe exatamente o que fazer. O silêncio estratégico, não o silêncio covarde da fraqueza, que se esconde esperando ser perseguido e implorado. O silêncio digno da fortaleza, que conhece perfeitamente seu valor e não precisa que absolutamente ninguém o confirme externamente. Esse silêncio poderoso é a declaração mais contundente que você pode fazer. E é o legado transformador que Maquiavel te deixa. Agora, genuinamente, quero te ouvir. Nos comentários abaixo, me conta, qual foi a última vez que você se viu se explicando exaustivamente para alguém que claramente não merecia essa explicação? E, mais importante ainda, o que você teria feito diferente agora que entende profundamente tudo isso? Eu leio absolutamente todos, e frequentemente. As melhores lições de vida vêm de suas próprias histórias e experiências pessoais. Nos vemos no próximo vídeo.